Irmãos e visitantes, eu gostaria de conversar com vocês essa noite sobre avivamento espiritual. E quando eu estava meditando nessa mensagem, eu disse assim: Senhor, eu gostaria que todos os membros, todos os congregados tivessem para escutar essa mensagem. Eu disse: Senhor, eu gostaria que todos os membros e congregados pudessem escutar essa mensagem, porque nós estamos vivendo no dia mau e nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser renovados em Cristo Jesus. E olhando para dentro da igreja, há uma necessidade de um avivamento. Há uma necessidade de nós voltarmos para a palavra de Deus, para a prática da palavra de Deus, que por meio do Espírito Santo de Deus, nós viemos ser avivados. Então gostaria de conversar com vocês sobre avivamento espiritual, a igreja que está dormindo. Abramos nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Eu gostaria de ler os versículos 11 ao versículo 14, para que possamos dar base ao tema dessa noite, avivamento espiritual. Romanos, capítulo 13, nós iremos ler do versículo 11 ao versículo de número 14. E eu quero deixar um desafio para você, antes de nós lermos essa passagem, para que você possa compartilhar essa mensagem de hoje à noite com o seu irmão que precisa de avivamento, com aqueles que precisam de avivamento. Romanos capítulo de número 13, versículo 11, Paulo diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras da carne, ou melhor dizendo, das trevas, e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até aqui a nossa leitura. Vamos mais uma vez orar ao nosso bendito Deus, para pedir a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que fale aos nossos corações essa noite, e que todos nós venhamos sair daqui transformados, edificados e praticantes da sua palavra. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, que nós abrimos as nossas bocas, nós pecadores, para adorar um Deus santo, 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 que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Obrigado também, Senhor, pela comunhão que temos de estar em o nome de Jesus, como igreja do Senhor, para sermos edificados essa noite por meio da Tua palavra. Senhor, nós queremos clamar essa noite: aviva-nos a nossa alma. Aviva as nossas almas de tal maneira que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e possamos ser animados em Cristo, para andarmos na luz e em boas obras.
Assim, Senhor, nós iremos fazer para glorificar e bendizer o Teu nome. Obrigado pela vida de cada irmão, pela vida de cada visitante. Que o Senhor seja louvado. E que hoje, se há entre nós uma pessoa que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, que hoje possa haver salvação na tua casa. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e visitantes, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias são dias maus. São os dias que nós precisamos a cada dia nos revestir de Cristo para nós podermos ficar livre contra as artimanhas de Satanás, que ele está nos atacando, e nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Paulo aqui, quando ele está falando aos irmãos de Roma, especificamente aqui neste texto, ele aponta para o dia que está próximo. E Paulo aqui, ele chama esses irmãos para um avivamento espiritual. Porque assim como ele falou lá em Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 14, Paulo também repete nesse texto, Efésios, capítulo de número 5, versículo 14, Paulo também, ele vai dizer, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Paulo corrobora com isso que ele está falando aqui no capítulo de número 3, e o versículo de número 11, quando ele diz, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Paulo exortando também essa igreja, diz, meus irmãos, vocês precisam despertar, vocês precisam de um avivamento, porque a cada dia que passa, a nossa salvação, ela vai se aproximando. A salvação aqui não é no sentido que nós precisamos crer, mas é no sentido que nós vamos ser salvos do pecado plenamente, onde nós iremos para os santos céus. E Paulo vai dizer, vai a alta noite e vem chegando o dia. Paulo diz, desce as obras das trevas e revista-nos das armas da luz. Quando ele vai dizer no versículo 13, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, em impupidícias e dissoluções, não em contenda em ciúmes. Mas no versículo número 14, Paulo aqui ele apresenta um avivamento, quando diz mais, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Tanto para os Efésios quanto em Roma, Paulo ele nos chama para um avivamento. E o que é avivamento espiritual? Irmãos, avivamento espiritual é quando Jesus Cristo, ele vai dizer em Mateus, capítulo de número 5, e o versículo 14, nós temos aqui o avivamento bíblico espiritual. Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte.
Avivamento espiritual corresponde que nós precisamos continuar a brilhar, porque nós éramos trevas, estávamos no lamaçal do pecado, mas Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo diz assim: vocês agora são luz, vocês precisam brilhar. O versículo 16, ele vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que o avivamento é a luz brilhando diante dos homens. O avivamento é quando nós brilhamos diante dos homens e os homens glorificam a Deus por meio das obras que nós fazemos. Então isso é avivamento espiritual. Avivamento é um ato, é um efeito de avivar, tornar-se mais vivo, mais nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível. Avivamento é luz. Avivamento é quando Jesus disse, e eu já li, que nós somos a luz do mundo. Nós não podemos, na área espiritual, andar em trevas. Paulo, no versículo de número 12 do capítulo 13, que nós estamos vendo, ele vai dizer: vai a noite e vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas, simbolizadas pela escuridão, e revestimos-nos das armaduras da luz. Isso é avivamento espiritual. Por isso, meus irmãos, essa noite eu gostaria de destacar alguns princípios importantes para o avivamento genuíno e espiritual. Se eu fizer uma pergunta para você, e você responde por meio do Espírito Santo, você é um crente avivado? Você é um crente que brilha diante dos homens? Você é um crente que canta aquela música que nós acabamos de cantar? Eu quero ser uma bênção para você? Ou você é um crente que Paulo está dizendo que você precisa se despertar, porque a nossa salvação está chegando? Você precisa se despertar porque você está dormindo espiritualmente. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja e eu sei como anda a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste. Eu sei como anda essa igreja. E eu quero dizer para essa igreja que essa igreja ela precisa de um avivamento espiritual urgente. Nós precisamos ser avivados espiritualmente urgente. Porque quando nós olhamos para as ovelhas, nós vimos essa falta de avivamento. Nós vimos a igreja dormindo e que essa igreja ela precisa acordar. Essa igreja ela precisa acordar porque o avivamento é um mandamento de Deus. E esse avivamento, irmãos, vem por meio do Santo Espírito de Deus. E qual é a condição de um avivamento espiritual genuíno? Aqui eu quero destacar o primeiro princípio. É o desejo. Eu preciso desejar o avivamento espiritual. O avivamento espiritual, ele vem por meio de Deus, mas eu preciso desejar esse avivamento espiritual. Irmãos, o profeta Jeremias, no capítulo 29, e o versículo de número 13, ele vai confirmar isso que eu estou dizendo, que nós, para nós sermos avivados, nós precisamos
querer esse avivamento. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 3. Jeremias 29, 3. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Irmãos, para nós termos o verdadeiro avivamento, nós precisamos desejar esse avivamento. O profeta Jeremias aqui, profetizando para o povo, quando ele vai dizer no versículo de número 13, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Para nós sermos avivados, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque, irmãos, o que está acontecendo no dia de hoje com a igreja? O povo não tem mais esse desejo. O povo parece que não tem mais o desejo de buscar a Deus, de obedecer a Deus. O povo não tem mais desejo de ter comunhão. E Jeremias está dizendo, versículo de número 13, buscai-me-ei e acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, o avivamento espiritual, ele só vem por meio do nosso desejo. Porque, irmãos, Deus ele não nos fez robô. Jamais, nunca vai acontecer de Jesus Cristo vir novamente a essa terra, nesse sentido que eu vou falar, porque ele vai voltar a essa terra, sim. Nós iremos morar aqui nessa terra, mas esse não é o caso. Mas Jesus Cristo jamais vai pisar nessa terra para nos pegar nas nossas mãos quando nós não desejamos. Por isso que o primeiro princípio é querer mudar. Nós precisamos querer mudar. Nós precisamos desejar o verdadeiro avivamento para nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Caso contrário, nós vamos continuar essa igreja fria que temos, que Jeremias está dizendo que nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, e hoje é que falta isso para o crente, buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Precisa de um avivamento espiritual. O avivamento só pode ou só poderá tornar-se realidade quando houver um despertamento da nossa parte por desejar o avivamento, essa renovação, esse entendimento que agora nós somos luz, mas essa luz ela está apagada. E essa luz ela precisa brilhar, porque senão Jesus Cristo ele é um mentiroso. Porque ele diz, vocês são luz, vocês são a luz do mundo, e essa luz tem que brilhar diante dos homens. Será que a igreja Brilho Celeste ela tem esse desejo? Eu quero mudar, eu quero ser avivado por Deus, porque nós somos aquele crente meia boca. Vocês conhecem o crente meia boca? É o crente que é mais ou menos, né, aquele avivado, aquela esfriação espiritual. Obedece de um lado e desobedece do outro lado. O crente genuíno, ele precisa desejar o avivamento espiritual. Segundo princípio, irmãos, para nós vivermos o avivamento genuíno, puro, primeiro é desejar. Deseje esse avivamento, assim como você deseja algo para a sua vida, que venha corresponder com a sua vontade, deseje esse avivamento. O segundo princípio de um avivamento espiritual, além de desejar, é que nós precisamos também obedecer.
para nós sermos avivados espiritualmente, nós precisamos obedecer. Não existe, não pode, não tem condições do avivamento acontecer se não passar pelo caminho da obediência. Se não passar pelo caminho da obediência. Olha o que esses discípulos fizeram em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículos a serem lidos. Vamos pegar do 44. Lucas 24, 44 ao 49, mas é somente o versículo 49 que nos interessa, mas nós queremos ver o contexto, o que estava acontecendo aqui. Lucas 24, 44, ele diz: a seguir Jesus te disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus aqui, ele explica Jesus ele explica aqui as Escrituras para os seus discípulos, e aqui ele dá uma ordem no versículo 49, quando ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele vai dizer: permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos antes de ele ir para os santos céus, e os seus discípulos aqui, eles obedeceram. Os seus discípulos, eles obedeceram, porque vocês vão ver pelo contexto a seguir, a partir do versículo de número 50. O que eu quero dizer para os irmãos? Que o avivamento passa pela obediência, porque esses discípulos, eles obedeceram. Quando Jesus, ele vai dizer a parte B: permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Qual é o princípio bíblico que eu tiro para isso, irmãos? Que para nós sermos avivados e o poder de Deus venha sobre nós, nós precisamos obedecer. Porque não há avivamento se não tiver obediência. E aí, irmãos, como é que nós estamos diante de Deus? Paulo disse lá: vocês despertem, porque vocês estão dormindo. Paulo disse: vocês despertem, porque vocês estão dormindo, porque vocês não estão obedecendo a Deus. Irmãos, o avivamento na brilho celeste nunca vai chegar se não houver uma obediência da igreja. Se não obedecer os mandamentos de Deus, nós vamos continuar com esses bancos vazios, sem visitantes para nós pregarmos a palavra de Deus, por falta de obediência. Sabe por que esses bancos, essas cadeiras estão vazias? Porque nós não saímos para evangelizar. Porque nós não convidamos pessoas para vir para o culto. E isso é desobediência. Então, como é que nós vamos ser avivados pelo poder do Espírito Santo se nós não obedecemos a Deus? Vai continuar o sono espiritual que está, irmãos. O sono espiritual, tanto espiritual como físico também.
Tem crente que dorme no culto. Falta de sono, dorme dentro do culto. Então a obediência, ela é muito importante para que haja um avivamento genuíno nas nossas vidas. Paulo ele vai dizer, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Irmãos, já é hora de despertar do sono. Nós já estamos no meio do ano. Vamos despertar. Vamos ter o desejo de mudança. Hoje nós estávamos aqui na escola bíblica dominical e nós estávamos falando para os irmãos que nós não temos mudado, porque nós escutamos a palavra de Deus, escutamos desse lado, sai por esse lado, escutamos aqui, quando passamos dali daquela porta, não é a prática, não tem a prática da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês se despertem, porque já é a hora de vos despertar do sono. A nossa salvação, irmão, está perto, a glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a do seu filho, do seu esposo, não. A nossa salvação está perto. Os eleitos de Deus, que Deus o escolheu, a salvação está tão longe. A nossa já está perto. Quando Cristo voltar, quando nós morrermos, a salvação ela está próxima, porque tudo aponta para a volta de Cristo. E nós precisamos ser despertados. Irmãos, quanto de nós temos essa consciência que nós precisamos obedecer a Deus? Em todas as áreas. Eu não consigo aqui fazer uma lista, mas eu consigo dizer pelo menos alguns princípios que nós precisamos em obedecer a Deus. E aqui eu quero destacar um que é o primordial, que é o princípio para nós prevalecermos contra Satanás, que é a oração. A oração. A Igreja Batista Brilho Celeste, ela tem que orar a Deus. Tem que buscar a Deus em oração. E eu disse para os irmãos que aqui no culto de doutrina em oração, nós somos sempre a minoria. Quarta-feira que passou, nós tínhamos 33 pessoas, e não teve nem sopa. E eu disse, por que deu tanta gente? Aí depois eu fiquei pensando, foi por causa do ensaio, né? Foi por causa do ensaio, né? O ensaio está sendo mais importante para vir para a igreja do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é um princípio que nós precisamos, irmãos, colocar na nossa vida para que haja essa obediência por meio desse avivamento. Aqui na Igreja Brilho Celeste, se você for olhar a atividade do culto, nós temos oração de 7h20 da manhã, todos os domingos. Eu estou aqui nessa cadeira, me ajoelhando, pedindo graça, misericórdia pela vida de vocês, para que Deus o avive, mas vocês não querem orar. Vocês não querem orar, não vai chegar o avivamento. A família de vocês não vai ser transformada. O esposo de vocês vai continuar o mesmo. A esposa vai continuar a mesma. Os filhos estão indo para o inferno. E nós não estamos aqui dormindo, roncando. E Paulo diz, meus irmãos, vocês despertam. Porque vai a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revestimos-nos das armas da luz. Arma da luz, irmãos, a igreja está sendo destruída, as famílias estão sendo destruídas por falta de obediência. E esse princípio é o princípio da oração, em obedecer a Deus em oração. Condições importantes para um avivamento. Irmãos, nós precisamos, depois de desejar, depois de obedecer, nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ter unidade. Não acontecerá avivamento se não houver unidade. Os crentes, nós como igreja do Senhor, só seremos avivados se nós formos únicos em Cristo Jesus.
Nós precisamos ser únicos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a unidade. Nós temos essa unidade, irmãos. Igreja Batista, Brilho Celeste, não tem nenhum visitante de fora no seu Tony. Nós somos unidos. Como é que nós vamos ser avivados se nós não temos essa unidade? Tem crente quando vem de manhã para a escola bíblica dominical, não vem à noite. Quando vem a quarta, não vem domingo de manhã, não vem à noite. Tem até uns que só vêm domingo à noite. Isso é falta de unidade, irmãos. Irmãos, o que diz esse texto aqui? Eu estou sendo mentiroso nisso que eu estou falando. Quero ser redundante nesse texto, que ele, para mim, ele enfatiza bem isso que eu estou falando. Atos, capítulo de número 2. Olha que esses irmãos, olha como esses irmãos viviam, irmão. Olha como esses irmãos viviam e como nós devemos viver para alcançar esse avivamento por meio da unidade. Conhecidos, que falta somente a prática. Atos 2:42. Atos 2:42, nós temos o exemplo de unidade, de ser unido. Sabe por quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Diz para os irmãos que há uma diferença de comunhão e ajuntamento. Comunhão é quando nós vivemos a verdade plena de Jesus Cristo. Ajuntamento, nós podemos estar todos juntos aqui, mas um pode estar de mal com o outro não pode falar com o outro. Isso é ajuntamento, não é comunhão. Comunhão é viver a plena verdade de Deus. Então ele vai dizer, perseveravam na comunhão, no partir do pão, se tratando da Santa Ceia. Quando é a Santa Ceia do Senhor, todos estavam à mesa. Aqui eu tenho que colocar no grupo da igreja, convidar os irmãos para cear, que é um princípio bíblico que o crente tem que obedecer, que é a Santa Ceia do Senhor. Então eles perseveravam na Santa Ceia do Senhor, perseveravam nas orações, do qual eu já falei. Em cada alma havia temor diante de Deus, porque quando não obedeço, quando nós não temos unidade, nós estamos pecando contra Deus. Esses irmãos, eles tinham temor diante de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, está no plural, irmão. Todos os que creram. O que eles estavam, irmão? Estavam separados, é isso que ele está dizendo? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu tenho que estar ligando, irmão, venha para o culto, meu irmão. Venha adorar a Deus. Você é membro dessa igreja. Venha para o culto. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Eu tenho que estar pregando, irmão, devolva o seu dízimo. Eu tenho que estar pregando, irmão, venha para o culto de oração. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Já pensou, irmãos? Todos no culto de doutrina e oração. Que maravilha. Já pensou? Todos na escola bíblica dominical. Todos no culto de domingo à noite. Todos que trabalham, que Deus abençoa com trabalho, com saúde, devolvendo o dízimo do Senhor. Já pensou? Todos passando um zap, irmão, não vi você lá no culto. Por que você não foi no culto? Meu irmão, não me vi lá no culto. Já pensou? Todos fazendo isso. Esses irmãos aqui, eles tinham tudo em comum porque eles eram únicos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânime no tempo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, unidade, união. Enquanto isso, acrescentava ali o Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que edificam. Então ele diz, louvando enquanto isso, acrescentava ali o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, isso chama o quê? Unidade.
E o avivamento espiritual vem por meio da unidade. O salmista, no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: Davi, quando se arrepende do seu pecado, quando precisa que a sua alma seja avivada novamente, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, aviva dentro de mim um espírito inabalável. Isso é avivamento espiritual. Paulo diz: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, depois da unidade, o avivamento, ele vem quando nós cooperamos na igreja de Deus. Quando nós cooperamos na igreja de Deus. Aí Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo vai dizer para esses irmãos. Gálatas 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo aqui ele trata no contexto do que o homem semear, ele vai colher. E para nós sermos avivados espiritualmente, nós precisamos estar em cooperação com a igreja do Senhor. Porque Paulo vai dizer no versículo de número 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar. Paulo falando da semeadura. O que tu semear, tu vai colher. Se não desfalecemos, o versículo de número 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas Paulo aqui coloca algo interessante, mas principalmente a Igreja Batista Brilho Celeste, fazendo o contexto, mas principalmente a Igreja Batista Brilho Celeste, porque para nós sermos avivados, nós precisamos cooperar com a Igreja de Deus. Nós precisamos cooperar com a Igreja de Deus. Irmãos, o que é cooperar com a Igreja de Deus? E que sentido eu estou falando isso para nós sermos avivados e termos uma vida de cooperação com a Igreja de Deus? O sentido de cooperar com a Igreja de Deus é no sentido que nós somos membros uns dos outros, igreja universal, não igreja local, igreja universal, e sendo membros uns dos outros, nós precisamos cooperar, porque a mão precisa de outra mão, porque nós estamos nesse corpo chamado Igreja do Senhor, onde Cristo ele é o cabeça e nós precisamos cooperar, porque senão nós vamos deixar de ser a Igreja Universal e não vamos estar inseridos nesse corpo chamado Igreja do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 10, mas principalmente os da família da fé. Os da família Igreja Batista Brilho Celeste. Então, para nós sermos avivados, nós precisamos cooperar uns com os outros, porque é por meio que vem esse avivamento para as nossas vidas. Irmãos, quando a igreja
ela não coopera com a obra de Deus, esse avivamento ele não vai vir, irmãos. É por isso que nós estamos vivendo esse sono espiritual, porque nos falta o desejo, nos falta a unidade, nos falta a obediência e essa cooperação entre igreja do Senhor. Essa cooperação entre igreja do Senhor. Agora há pouco eu disse para os irmãos que nós assumimos um trabalho. Nós temos agora uma filha. A Igreja Batista Brilho Celeste, ela tem uma filha. E essa filha, ela está lá no município do Castanho, onde ela é conhecida como Congregação Nova Esperança. Para nós sustentarmos a nossa filha, nós precisamos ter esse avivamento na cooperação. O que Paulo diz aqui, irmãos? 2 Coríntios, esse aqui eu não anotei, mas se eu achar. Capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Um avivamento vem por meio da cooperação da igreja. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus, Ele ama a quem dá com alegria. Versículo 8, a promessa. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmãos, o avivamento, ele chega por meio da contribuição. Porque o que Paulo está dizendo? Que aquele que semeia pouco, no nosso contexto, aqueles que estão dormindo, ele também vai ceifar pouco. Mas o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, quando nós contribuímos com a obra de Deus por meio desse avivamento, a palavra central é avivamento, nós vamos contribuir com a igreja do Senhor. E essa contribuição, Paulo vai dizer, no versículo de número 7, que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Por isso que há uma necessidade de avivamento, de um despertamento, de uma renovação. Caso ao contrário, se isso não acontecer, nós não vamos ter esse propósito de contribuir com a obra do Senhor. E vai dizer isso que Paulo está dizendo: não com tristeza ou por necessidade. Porque tem pessoas que contribuem com tristeza e baseados na necessidade. Mas Paulo vai dizer, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Deus, Ele ama quem coopera com a obra do Senhor, quando é avivado pelo Espírito Santo de Deus, para que resulte em glória e glorificação por meio do avivamento espiritual. Irmãos, será que nós estamos dormindo também nessa área da cooperação? Hoje de manhã eu estava falando para os irmãos aqui, nós estávamos pensando sobre o Uber. O Uber, ele veio para nos abençoar, é praticidade, mas para quem não sabe usar essa praticidade, coloca como empecilho para vir para a casa de Deus, para contribuir na obra de Deus.
Porque antigamente, quando não tinha Uber, como é que a pessoa vinha para a casa de Deus? Eu já vi relato de pessoas dizerem que vinham para a casa de Deus a pé. Eu já vi relato de pessoas dizerem, como hoje nós vimos, pessoas andarem de ônibus para vir para a casa de Deus. Mas se não tiver o dinheiro do Uber, não vem mais para a casa de Deus. Então nós viramos dependentes do Uber, porque se tiver dinheiro eu vou. Mas se não tiver, eu não ando mais não. Eu me admiro que quando eu vou caminhar, eu caminho 1 hora. Eu saio daqui da frente da igreja, vou lá passando DB, 1 hora, para ir e voltar, e às vezes até passa. Quando é para a igreja, não consigo caminhar. Quando é para pregar o ônibus, dá mais para idoso, que a idoso aí tem esse benefício, que não paga ônibus, eu não venho, porque eu preciso do Uber, sou dependente do Uber. Irmãos, é isso que falta, a cooperação mútua por meio desse avivamento espiritual. E será que nós não estamos dormindo nesse ponto de cooperar com a igreja do Senhor? Não estou falando no sentido monetário, não. Eu estou falando no sentido de contribuir, de estar, de participar, de ser usado na obra do Senhor. Porque, irmãos, Deus, Ele não nos salvou para nós ficássemos aí nessas cadeiras branquinhas, no ar-condicionado bonitinho, data show para os irmãos verem. Não foi para isso. Deus nos escolheu para que nós venhamos andar em boas obras. Isso Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então esse avivamento ele tem que vir por meio da obra de Deus, da cooperação de trabalhar na obra do Senhor. E muitos estão dormindo. Irmãos, Deus Ele nos deu dom espirituais, que nós temos uma lista em Efésios, e outras em Romano e 1 Pedro, nós temos a lista dos dons espirituais. E o povo sabe o que está fazendo com o seu dom? Está enterrando. Em vez de multiplicar por 100 ou por 30, está enterrando o seu dom. Então a cooperação por meio do avivamento é muito importante para nós cooperarmos com a igreja do Senhor. Por isso que está pesado, porque muitos estão sem trabalhar, enquanto alguns estão trabalhando. E Paulo está dizendo, irmãos, e digo a isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, irmãos, essas coisas das trevas e vamos nos revestir das armaduras de Deus, das armas da luz, motivado pelo Santo Espírito de Deus. Irmãos, se nós olharmos pelo testemunho dos nossos irmãos Paulo, Pedro e João, nós vamos ter esse avivamento. Nós olharmos para o testemunho de Jesus Cristo, nós vamos ter esse avivamento. Por quê? Porque todos eles foram para nós inspiração. Todos eles foram para nós exemplos. Sabe por quê, irmãos? Eu fico admirado quando o crente morre, né? E no final coloca aquela lá: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é comum colocar isso lá, né? Cuidado para que algo não seja mentiroso para a sua coroa. Combateu o bom combate, não ia nem para o culto, não obedecia nem a Deus e combateu o bom combate. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. E nós precisamos olhar para os mártires. Precisamos olhar para aqueles que deram a sua vida. Precisamos olhar para aqueles que negaram as coisas que estavam atrapalhando. Para aqueles que trabalharam na obra do Senhor. E para nós é um legado. Se continuar assim, nós vamos continuar nesse sono espiritual. E Paulo agora falando aos Efésios: desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Só voltar nesse
nesse versículo aqui, eu vou encerrar com ele. Desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e quem é que vai te iluminar? É o pastor Júlio? Cristo vai te iluminar. Quando você desejar o avivamento, quando você obedecer por meio do avivamento, quando você tiver unidade, quando você tiver cooperação na igreja, Cristo ele vai te iluminar. Irmãos, eu não quero aqui esgotar esse assunto, porque ele é extenso, mas eu gostaria de deixar esse princípio, e eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no teu coração, para que a tua alma seja avivada, para que você possa dizer como Davi: Deus, cria um espírito em mim inabalável. Deus, transforma a minha vida. Deus, me ajude a ser luz, me ajude a ser avivado, porque isso que é avivamento espiritual, e as pessoas confundem avivamento espiritual com avivamento de bater palma, de ser alegre, de dançar, mas depois não vive aquilo que a palavra do Senhor diz. O avivamento espiritual tem por princípio ser renovado em Cristo de glória em glória. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de fazer desse cântico aqui uma oração. Esse cântico aqui, ele é um cântico da Mara Lima, que tem como título Os Primeiros Cristãos. E esse cântico, ele fala sobre avivamento, que nós precisamos lembrar da coragem, do amor, da firmeza, da vontade, da fé e da devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Nós precisamos ser avivados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer que nós devemos nos encher do Santo Espírito de Deus. Vamos se posicionar em pé, irmãos, e por meio desse cântico, vamos fazer essa oração para que Deus possa avivar a Igreja Batista Brilho Celeste, para vivermos uma vida de luz, de graça e de misericórdia. Pode soltar esse cântico aí. Faça desse cântico a sua oração nessa noite. Vai sair não a letra aí, ó? Ah, tá no cor, né? Aumenta mais um pouco, hein? Pode aumentar. Vocês já cantaram esse cântico, né? Já? Ah, né? Pensei que era pro velhinho. Sempre vou lembrar. Vamos adorar, irmãos. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja de Paulo e de Pedro e João. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. O que eles enfrentaram, irmãos? Enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Não é um exemplo para nós, não é uma lição para nós. Exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a Brilho Celeste, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Olha o que acontecia com eles. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Glória a Deus, irmão. Precisamos imitar esses homens. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para nós. Um exemplo para mim, verdadeira lição. Faça essa oração agora. Oh, meu Deus,
de novo, faz as chamas arder neste povo. Como foram os primeiros cristãos. Como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo. Que comece nos nossos corações. Começando em meu coração. Precisamos orar a Deus, que o Senhor nos ajude, irmãos, com a sua graça e misericórdia, para sermos renovados em Cristo Jesus, por meio do Santo Espírito de Deus, que nos encha com a sua graça e misericórdia, no nome de Jesus. Eu queria ver a bravura dos santos, A bravura Dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tomavam as ruas, chegavam ao céu com a vitória nas mãos. é o exemplo para nós e lição. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oremos ao Senhor essa noite. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Precisamos da chama do Espírito Santo em nossos corações. Arder neste povo. Como foram nossos primeiros irmãos. Foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Essa chama tem que arder em nossos corações. Chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento para que o Senhor comece esse avivamento nos nossos corações, para que possamos ser desafiados pelo Espírito Santo de Deus em obedecer a sua palavra, como também para praticar a sua palavra. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nós queremos, Senhor, agora orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor comece o avivamento nos nossos corações. O Senhor sabe o nosso andar, o Senhor sabe o nosso pensar, o Senhor sabe aquilo que precisamos melhorar diante do Senhor para sermos avivados. Pai, nós queremos nos mostrar desejosos pelo avivamento espiritual. Nós queremos ter experiência sobrenatural contigo por meio do avivamento, Pai. Para assim, Senhor, nós obedecermos a Tua palavra, obedecermos o Senhor, para que possamos ter a comunhão, a unidade, e por meio da oração, por meio das armas espirituais, nós possamos, Senhor, avivar as nossas almas. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é que sonda os nossos corações. Nós não temos condições de sondar os nossos corações, mas o Senhor sonda os nossos corações e vê se há em nós caminho que não te agrada, caminho que não te glorifica e nem te exalta. Pois assim, Senhor, nos dê a Tua graça, assim nos dê a Tua misericórdia,
e aviva, Senhor, a tua igreja, Igreja Batista Brilhos Celeste, para que possamos continuar sendo a luz, para que possamos continuar tendo essa unidade e brilhar diante dos homens, para a glória e louvor e exaltação do teu nome. Essa é a nossa oração, que nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.